Hoje nós estaremos dando início a uma série de 11 estudos relacionados aos falsos profetas. Mas para o quê? Aprendermos a identificar os falsos profetas modernos que estão realmente surgindo dentro da nossa geração e isso tem passado de uma forma desapercebida pela maioria dos cristãos. Tanto Paulo quanto Pedro nos alertaram deste momento ao qual nós estamos vivendo. Paulo chega a afirmar, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 4, que a nossa geração seria uma geração que estaria encarando a apostasia e passaria a dar ouvidos a doutrinas de demônios, ou seja, doutrinas contrário à palavra do Senhor Jesus. Mas antes de iniciarmos as 10 características do que realmente vem a ser um falso profeta, nós gostaríamos de falar com vocês hoje sobre o conceito de falso, trazendo em si 3 elementos importantes dentro deste contexto. Primeiro o que é falso? Aquilo que é contrário à verdade, logicamente falando. Tudo o que for contrário à verdade é entendido como falso. O evangelista Mateus, ele vai nos dizer o seguinte, que quando nós formos falar, a nossa palavra ela precisa ser sim ou ela não. Se nós falarmos algo diferente desta palavra, com certeza ele diz que isso seria de procedência maligna. Logo, quando tratamos de algo que é contrário à verdade, ou seja, se a verdade diz sim e aquilo que nós estamos falando é contrário a essa realidade, com certeza nós estamos agindo como um falso profeta. Dificilmente nós iremos ver na nossa geração alguém se identificando, eu sou um falso profeta. Razão pela qual nós precisamos analisar aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, pesar sobre isso à luz da palavra de Deus. Um outro ponto que muitas pessoas não se preocupam dentro do conceito do que é falso é o que nós chamamos de inexato. E o que seria inexato? O conhecimento superficial que a nossa geração tem tido faz com que o conceito, a visão, a conclusão, a interpretação, ela nem sempre esteja exatamente conforme aquilo que foi escrito. Logo, o produto final daquilo que está sendo analisado é algo inexato. E quando se torna inexato, em contrapartida, ele é falso. Por quê? Porque faltou algum elemento ali necessário para que aquilo ali pudesse ser validado. Por exemplo, se você estivesse hoje diante de um processo seletivo, de uma avaliação, seja para um concurso, para uma faculdade, você com certeza, ao analisar ali as alternativas, você poderia chegar às vezes à conclusão de que 3 delas parecem que estão certas, ou talvez 2. E ao marcar uma das alternativas, você chegou à seguinte conclusão, no outro dia, analisando o gabarito. Aquilo que eu analisei, aquilo que eu julguei que era certo, existia um ponto que não estava de forma correta. É o que nós chamamos de inexato. E infelizmente a nossa geração tem sido marcada por muitas pessoas que estão trazendo a palavra de Deus de uma forma inexata. E com isso as pessoas não estão apercebendo. Por quê? Porque muitos elementos, na realidade, eles podem estar vinculados com a verdade, mas sempre tem um elemento ou outro que está desconexo com a verdade. Primeiro fundamento, então, é aquilo que nós chamamos de a falta do conhecimento. O segundo, essa questão da inexatidão. E um terceiro que eu gostaria de falar com vocês é a questão da falta de fundamento. A fundamentação está contrário à questão do fundamento bíblico. A palavra de Deus, ela possui vários elementos que precisam ser levados em consideração. Seja um verbo trazido dentro do hebraico ou do grego, e aí você vai ter dezenas de verbos relacionados a um determinado texto que, infelizmente, ao ser interpretado de forma errada, nós transliteramos aquilo para o nosso texto sagrado e criou-se uma grande confusão. Por quê? Porque é algo que não tem o fundamento devido. Por exemplo, se nós falarmos a respeito de um texto onde diz que Deus ele se arrependeu de ter criado a humanidade, você vai observar que o verbo ali utilizado dentro do hebraico é naham. E naham, ele não vai trazer a visão do que realmente seria um arrependimento em si. Ele vai trazer uma outra visão. Ou seja, não tem fundamento
muitas das coisas pelas quais às vezes nós estamos falando ou estamos ouvindo. Você precisa ter um conhecimento real da palavra para saber se aquilo ali tem fundamentação bíblica ou não. Lembre-se que Jesus, ao orientar os seus discípulos, ele diz o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Mas não é praticar de qualquer forma, é praticar de acordo com a palavra. Esse que procede assim, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e os intempéries da vida não derrubaram aquela casa. No entanto, aquele que ouve as palavras e não as pratica, e às vezes não quer dizer que a pessoa não desejou praticar, mas é devido à falta do conceito, à falta do conhecimento, a prática relacionada àquilo ali, com certeza não o conduziu à real verdade. E aí nós temos uma série de elementos que podem ocasionar a questão da falsidade. Você, para falar da palavra de Deus, você precisa ter uma fundamentação correta. Você precisa entender realmente como aplicar uma exegese, a importância de um estudo indutivo, saber identificar uma expressão idiomática dentro da palavra de Deus. Porque toda expressão idiomática, elas são interpretadas a visão diferente daquilo que está sendo dito, e não de uma forma literal. No entanto, ao observarmos dezenas e dezenas de pregadores, professores, pessoas que utilizam as mídias sociais, elas estão interpretando de forma literal uma expressão bíblica que não foi trazida para uma interpretação literal da mesma. Logo, meu querido ouvinte, eu quero que você compreenda que dentro da série ao qual nós iremos passar agora, estaremos tratando cada um dos elementos modernos para você saber identificar o que realmente vem a ser um falso profeta. Mas nunca se esqueça disso, porque as pessoas pensam que falso é aquele que chega descaradamente e fala uma mentira. Mas quando eu utilizo a palavra de Deus de uma forma inexata, com certeza eu estou me colocando na condição de um falso profeta. Pedro, quando orientava a sua geração, ali nas suas cartas, ele vai dizer o seguinte: o anticristo virá. No entanto, muitos já se têm feito anticristos e têm se colocado no nosso meio. Isso Pedro falando. Trazendo para a nossa realidade, estamos vivendo da mesma forma. Ou seja, aonde a nossa geração, muitos estão se levantando com neo-religiões, neodoutrinas, perspectivas totalmente contrárias à verdade. Há uma questão, por exemplo, de uma teologia liberal, de uma teologia da prosperidade, uma teologia da maldição hereditária, situações que vão totalmente contrário à verdade da palavra de Deus. Não perca nenhum desses elementos. Aquilo que é contrário à verdade, aquilo que é inexato e aquilo que é sem fundamentação bíblica. Se você hoje, pelo menos, guardar esses três elementos, já será capaz de, ao ouvir alguém ministrando uma palavra que esteja desconexa com a verdade, você será capaz de identificar que aquela mensagem ela não tem nenhuma ligação bíblica. E eu gostaria de finalizar dizendo para você o seguinte: quando nós vemos os alertas a respeito da última geração, ao qual poderia presenciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, você será capaz de observar que a nossa geração ela é uma geração, uma forte candidata a presenciar, sim, a volta de Cristo. Devido ao quê? A distorção da verdade, que é um dos primeiros elementos necessários para a chegada do anticristo, e aí você precisa ter então essa visão, e eu quero te convidar a você estar conosco durante todo esse período, durante toda essa série, para que você possa, com facilidade, identificar os falsos profetas modernos que se levantaram dentro da nossa geração. Que Deus abençoe a todos.